Ora, cá estamos nós, um pouquinho atrasados hoje, mas chegamos. Vocês estavam a pensar que não chegávamos, nós chegamos. 15 minutinhos também não é coisa, mais coisa, menos coisa, não é? Vamos lá, para mais um Futebol Clube do Porto em casa, porque hoje é mais um dia muito especial, eu sei que têm sido todos, eu digo sempre isto, mas é verdade, é sempre um dia especial, 7 de Abril, e hoje ainda por cima vamos recordar dois jogos especiais para o Futebol Clube do Porto, e vocês já vão saber quais são, e por isso mesmo hoje temos dois convidados especiais para falar desses dois jogos. Mas antes disso, apresentar o meu companheiro de programa, está ele, Rui Cerqueira, bem-vindo ao programa, cá estamos nós, hoje com dois jogos, não é? Dose dupla. Hoje é dose dupla, provavelmente quem foi estando mais atento às redes sociais do Futebol Clube do Porto durante o dia de hoje já sabe de quem se trata. Vamos falar de jogos separados num tempo, um deles já foi há quase 30 anos, foi há 27 anos, e a propósito desse jogo posso já lançar o primeiro convidado, não é, Miguel? Podes sim, estás à vontade. É o Domingos Paciência, por demais conhecido, o grande avançado do Futebol Clube do Porto. Que olá, hoje bem-vindo, Domingos. Fez parte dessa vitória em 93, a primeira de sempre numa fase de grupos da Champions League. É verdade. Um jogo que ainda tenho memória porque houve lances que me deixaram umas boas memórias, uma pela positiva, outros pela negativa, mas é um jogo que ainda me lembro perfeitamente. E acabou por ser decisivo para esse jogo, Rui. Mas já vamos falar disso. Quem é o próximo convidado, Rui? Ora, o próximo convidado neste mesmo dia também fez golos e fez dois até, embora não fosse um avançado e não tenha marcado assim tantos golos, por exemplo, em relação ao Domingos, como é óbvio, mas neste mesmo dia fez, passado uns anos ainda na Liga dos Campeões, a caminho da conquista da Liga dos Campeões, fez 2 golos em Lyon, é o Nuno Maniche. O Nuno Ribeiro Maniche. Aí está ele. Nuninho. Maniche, bem-vindo. Olá, tudo bem? Não fiz muitos gols, infelizmente, como o Domingos gostava de ter feito. Fiz muito poucos em relação a ele. Também corrias mais para trás, também andavas mais em terrenos recuados, é normal que isso acontecesse. Mas tivemos os dois o mérito e o privilégio de fazermos gols para o Futebol Clube do Porto, que era o mais importante. Muito bem, fizeste golos muito importantes também na história do Futebol Clube do Porto. Rui, vamos começar pelo jogo de Domingos ou pelo jogo do Maniche? Eu acho que vamos dar prioridade ao Domingos, até para o Maniche conhecer mais velho, mais ainda. Mais velho. Não é só isso. É que a história do Maniche e a história recente do Porto, se calhar as novas gerações já conhecem. A história da primeira vitória de sempre do Porto numa fase de grupo da Liga dos Campeões, se calhar nem o Maniche conhece assim tão bem, porque era um menino ainda em 93. E, portanto, para que o Maniche fosse campeão da Europa em 2004, houve todo um trajeto que foi feito e que começou precisamente, e antes desse golo, hoje faz anos que ganhamos o primeiro na fase de grupos, que foi um penalti sobre o Domingos, marcado pelo Zé Carlos. Vamos falar desse jogo, mas tudo isto começa uns meses antes, com um golo também extraordinário, aí sim um golo do Domingos, que nos levou pela primeira vez à fase de grupos da Liga dos Campeões, que foi num célebre jogo com o Feyenoord, 2 batalhas, uma nas Antas e outra em Roterdão. Um golo serviu porque o Porto fez 1-0 em casa, 0-0 fora, e esse golo foi marcado pelo Domingos aos 90 minutos, não é? Tem uma história também esse golo, Domingos. Sim, essa eliminatória tem uma história para contar e por um lado, bonitas, mas tudo começou aqui nas Antas e na altura e olha, vou meter imagens do Feyenoord primeiro, desse golo do Domingos. Este é o jogo com o Feyenoord, sim. O jogo acabou por ser muito equilibrado e o golo só acontece já na parte final. Eu entrei ao intervalo e acabei por fazer o golo, mas houve ali também alguns incidentes durante o jogo com o central, o Zé Carlos, nosso central, com o De Wolf, e acabou por o jogo de lá ser um jogo muito mais complicado, o ambiente que se criou à volta, mesmo na própria noite, na véspera do jogo, ao ponto de dizerem que havia uma bomba no hotel. O jogo foi todo ele preparado com uma estratégia defensiva, portanto o Ibiza nessa altura usou os centrais que tinha e mais alguns, se houvesse mais ele que vinha a jogar, e acabou por sermos felizes, empatámos 0-0, mas foi uma eliminatória muito, muito equilibrada. Nesse jogo só jogou Kostadinov sozinho na frente,
e acabou acabámos por ser felizes, mas é um jogo que fica para a memória, porque era importante também para o Porto na fase que era, porque a UEFA já começava a distribuir bons milhões e era importante o Porto entrar na fase de grupos nessa primeira fase de grupos da Liga dos Campeões, e nós conseguimos, não? É uma fase de grupos em que o Porto defrontou o Milan, o Gotemburgo e o PSV. A primeira vitória foi contra o PSV, onde jogava um rapazinho também que era jeitoso, não era o Domingos, que era o Romário, que evitou que nós tivéssemos a nossa vitória mais cedo em casa contra o PSV. Na altura o Porto ganhava 2-1, o Romário fez um gol de livre, se não estou em erro, e fica 2-2. E depois ganhámos só em Eindhoven. Eu creio, o Domingos está aqui de novo, era uma equipa Era uma equipa bem difícil, essa do PSV, não era? Eu deixei de ouvir. Dizia eu que essa equipa do PSV era uma equipa bem difícil. Consegues ouvir, Domingos? Não consegues ouvir nada? Consegues? Eu deixei de os ouvir, mas eu acho que me estão a ouvir a mim. Sim. Eu acho que o melhor é saíres e voltares a entrar. É o melhor. O melhor é mandares uma mensagem ao Domingos, porque ele não nos está a ouvir, só está a ouvir o Maniche. Maniche, tu consegues ouvir? Consigo ouvir muito bem. Pronto, eu estava aqui a ver, para sabermos onde é que o Maniche andava nessa altura. Andava em 93, andava nos Júniores B, portanto, juvenis do rival do Porto, do Benfica, não era o Maniche? Exatamente, ainda era uma criança, ainda muito... nem sabias o que é que querias. Não, ainda longe de imaginar que um dia também iria ser campeão europeu. Por isso estava a nascer para o futebol, digamos assim, e com a esperança de um dia jogar num grande para efetivamente ter esse privilégio de levantar esse grande troféu. Olha, estamos a ver o gol do Domingos. Eu acho que o Domingos já está aqui a conseguir entrar novamente. Eu vou tentar colocar novamente o Domingos online. Deixa eu ver se consigo ou não. Ele deve estar a tentar. Enquanto tentamos também que o Domingos apareça aqui, ainda não é para já. Para aí, já está ele aqui. Já estou a ver. Aqui está ele. Aqui está ele. Domingos, ainda por cima naquela altura estava a mostrar o teu gol. Vou ter que pôr outra vez o teu golo para tu veres outra vez, não é? Que estava aqui a mostrar isto. Agora sim. Estas são imagens do golo ao Feyenoord. Ao Feyenoord, sim. Este é um golo já na parte final. Portanto, é uma bola chutada para a frente. Eu ali com pouco espaço. Estava muita gente, mas muitas pessoas já estavam a começar a sair do estádio porque foi mesmo ao minuto 90. Portanto, foi um golo já em que não se acreditava que pudesse acontecer, mas acabou por ser um golo importante e um bom golo, porque com pouco espaço... Sim, pé esquerdo, fora da área. Sim, a bola sempre muito colada ao pé. Este golo é parecido muito com o de Werder Bremen, só que é com o pé direito e este é com o pé esquerdo. Domingos, deixa-me fazer aqui uma provocação, antes de falarmos desse jogo de PSV, uma provocação ao Maniche. Há pouco falávamos, ele por esta altura andava a jogar nos juvenis do Benfica e com o nome de avançado, porque era um avançado do Benfica, o Maniche, não é? Ele já foi contando noutras alturas esta história. Maniche, nos anos a seguir, quando tu passas aos júniores do Benfica e depois aos séniores, o Porto era campeão, foi 5 vezes seguidas, o Domingos participou em várias delas, o Domingos tem 7 títulos no Porto. Deixa-me dizer que é estranho ver o Domingos com a camisola 15, que eu era miúdo e só via ele com a camisola 9. Mas ele vai contar pensou que era aquela que tinha vestido agora. Já vai chegar a saber, já vai chegar. Mas estou a falar a sério, que eu era miúdo e só me lembro dele e acho que é a segunda vez que eu vejo camisola 15, porque só vi ele camisola 9. É muito verdade. Mas no europeu de 96 também usei a camisola 15. Pronto, foi para aí 2 vezes que eu vi. Domingos, pode já contar a história desse 15, que tem a ver com este jogo PSV também, não é? Sim, eu primeiro dizer que no meu início de carreira, já quando comecei a ser convocado, logo primeiro ano de sénior, eu gostava, quando ia para o banco, eles davam a escolher o número que queria, eu gostava do 15. Pronto, já afeiçoei-me ao 15. Mas nesse jogo, o que acontece é o seguinte: o Carlos Alberto Silva, nós íamos ter um jogo importante e ele estava a poupar jogadores e também havia jogadores castigados, porque nessa equipa não aparece o Aloísio, não aparece o João Pinto, portanto ele mexeu ali na equipa
e a mim deixou-me no banco. Não sei se foi por estratégia, para deixar o Paulinho César mais na frente, isolado, para segurar mais o jogo e não haver tantas transições, ou se foi mesmo para me poupar. Agora eu não sei, que já vão há 27 anos, não sei bem. Mas a verdade é que o Tozé lesionou-se logo na primeira parte, ao minuto 35, e acabei por entrar. E não está aqui a elogiar, mas na segunda parte acho que criámos mais situações de golo, tivemos mais possibilidades de golo, e acho que foi essa a razão do 15. Penso que foi essa a razão do 15. Maniche, agora vou colocar aqui imagens só do jogo do PSV, enquanto vais falando com o Maniche. A provocação que eu ia fazer ao Maniche, por essa altura, ele começou a pensar que se calhar tinha mesmo que mudar para o Porto para um dia poder ambicionar ser campeão da Europa. Olha, que sabes que eu tive sempre... Agora é muito fácil nós falarmos porque, pronto, joguei no Porto, tive esse privilégio durante 3 anos, mas sabes que eu tive sempre aquele bichinho que um dia pudesse vestir essa camisola. Já tive essa oportunidade de dizer isso, porque via-me sempre como um jogador a Porto, e como te disse e repito, é muito fácil dizer isso, mas via-me sempre com um dia pudesse vestir essa camisola, e tive esse privilégio e aconteceu. Obviamente que não tive os títulos que o Domingo teve, tantos anos como campeão nacional, mas tive muitos importantes e obviamente se tivesse muito mais anos que o Domingos também poderia ter também muito mais títulos do que aqueles que já tive, como é óbvio, mas se ficasse muito mais anos também no Porto podia ainda ter muitos mais. Vamos ver, Miguel, aquela técnica do Domingos, e agora deixa-me também aqui usar outra provocação, e por essa altura, o Maniche ainda era mais pequenino, nem se lembra. Em 88, eu creio que foi o Van Breukelen que defendeu o penalti que evitou que o Benfica fosse campeão da Europa, não foi, Domingos? Este que tu fintaste para sacar o penalti. Eu acho que sim. Eu acho que esse é o do Veloso, não é? Que o Veloso faz. É o do Veloso, sim, que ainda há pouco tempo acho que é ele. Acho que é ele. Falou sobre isso, e naturalmente é um momento que marca uma pessoa, mas eu creio que o Van Breukelen era esse guarda-redes que tinha, em relação àquilo que era o futebol português, evitado que uma equipa portuguesa fosse campeã da Europa na final, e que tu lhe deste a volta. O Miguel vai-nos já mostrar essa imagem. Sim, e sacaste o penalti para o Zé Carlos dar a primeira vitória ao Futebol Clube do Porto na Champions. Vou já mostrar isso. Olha, primeiro vou mostrar aqui um dos momentos que muda o jogo, não é? Porque ainda era muito pequenino aqui, mas estive a ver o resumo, Domingos, para ver como é que isto rolava. Aqui é a altura que o Domingos entra no jogo, que acaba por mudar o jogo, é o que dizem no resumo. Estou a citar o resumo. A fisionomia está igual, eu continuo magrinho. Está impecável, está impecável. E depois, aqui mais para a frente, o Domingos começou a agitar o jogo, não é? E depois ele aqui vai acabar, eu estou aqui a puxar para a frente, para vermos o penalti que ele consegue aqui marcar. É impressionante. A técnica que o Domingos fez para sacar este penalti, ó, e está lá, e pronto, penalti. Mais tarde o Zidane vinha a fazer destas coisas também. Copiou. Mais tarde o Zidane copiou o Domingos, é verdade. Mas olha, ali naquele momento, assim, não é um lance muito normal, Domingos, não é? Fazer ali uma espécie de roleta em cima do guarda-redes, mas a verdade é que resultou. É instintivo, acho que é instintivo. Como eu aqui consegui ganhar a frente do defesa, pus o corpo na frente, se ele me tocasse ali já podia ser penal, e depois senti que a bola ficou muito próximo dele e não havia outra forma, teria que sair dele. E pronto, naquele momento deu-me para fazer aquilo, não é? Deu-me para fazer aquilo, mas lá está, é instintivo e acabou por sair bem. E não foi um penalti falso, foi mesmo sofrido, que ele agarra-te ali a perna, não há dúvida nenhuma, e depois o Zé Carlos coloca a bola lá dentro e é um golo importantíssimo, não é? Sim, o Zé Carlos marcava muitos bem os penaltis livres. Nós, por acaso, nesse aspecto tivemos sempre bons executantes de livres, e depois mais tarde, quando chegou o Geraldão, o Branco, eu acho que até, assim, ou é antes, o Geraldão e o Branco parece que estiveram antes, agora que estou também já sim, o Branco é antes, o Geraldão é também antes, sim. E também, mas tivemos sempre bons executantes, e aqui ainda tínhamos o Timófte, acho que nesta equipa ainda tínhamos o Timófte também, que batia muito bem os livros, mas o Zé Carlos era o marcador de serviço, e o João Pinto também marcava penaltis, portanto, nós nessa altura não falhávamos tantos penaltis. O João Pinto? O João Pinto marcava penaltis? O João Pinto marcava penaltis também, não é? O João Pinto tem muitos golos na carreira e muitos golos de penalti. Estou-me a lembrar em casa de Famalicão, no Estádio da Luz,
o André, o António André, durante muito tempo, eu acho que o André terá falhado um penalti na história dele e marcou muitos, começou a marcar penaltis também em determinada altura. Miguel, eu propunha agora, já que estamos a falar deste dia e antes de alargarmos a discussão à carreira e interceptar a carreira de ambos, vermos aquilo que o Maniche fez neste dia, precisamente, um bocadinho mais recente, em 2004. Só um bocadinho. 2004, 93, 2004. Foram 2 golos de fazer inveja a qualquer ponta de lança, os do Maniche em Lyon. Foram golos espetaculares. Queres que eu comente, é isso? Quero. Não, eu tinha essa facilidade de entrar em zonas de finalização, porque gostava e era um dos meus pontos fortes. Tinha essa característica e o Deco também me conhecia bastante bem, e já colocava as bolas praticamente de olhos fechados. E aproveitava esses lances de certa forma para tentar fazer golo, e este é um dos lances em que eu até com um pouco de vergonha levanto a mão assim, mas depois baixo, porque não era preciso, porque ele já sabia que eu estava lá, e faço esse golo. E este aqui, ele também tem... Aqui ainda o empate. E o empate, exatamente, foi 2-2 até, e que pronto, como disse... Estava sempre naquelas zonas que permitia. Este é o segundo. É este lance que ele quase nem olha, mete a bola e eu apareço em zonas onde o Domingos normalmente aparecia. E pronto. Eu era mais de primeiro poste, mano. Isto não era tanto segundo, era mais de primeiro poste. Era mais de primeiro. O Costa Adinova que apareceu ao segundo. Então. É engraçado, por acaso é engraçado, ao Domingos, que o Porto colocou algumas coisas no Instagram, né, a dizer que vocês vinham ao programa, e muita gente lembrou essa dupla, né, que eras tu e o Costa Adinova, que eu já não tive esse prazer de os ver jogar ao vivo, né, porque ainda era muito novinho, mas há muita gente que até nomeia essa dupla como uma das melhores de sempre do Futebol Clube do Porto. Sim, porque havia um conjugar de qualidades onde era evidente a velocidade. O Costa Adinova era muito rápido e procurava muita profundidade, e eu, como tinha a facilidade de vir espaços mais atrasados para pegar no jogo, isso ajudava muito. Mas também um vinha buscar outro, puxar a profundidade, portanto, e a partir, mas isso foi... Claro, foi trabalhado, o Artur Jorge trabalhou isso na altura, mas acabámos por começar a jogar quase de olhos fechados um com o outro. Eu sabia quando eu vinha, ele ia, quando eu ia, ele vinha, portanto, e acabou por... E não parávamos um minuto. Também a verdade é que nós andávamos sempre mobilidade constante. Para os defesas era muito complicado não ter ninguém que marcar. E foi assim que surgiu essa dupla. Pronto, sim, não há dúvida que houve jogos que marcaram. Estou-me a lembrar o jogo dessa dupla, o primeiro jogo dessa dupla, é um Steaua de Bucareste em casa, ou Dinamo de Bucareste em casa, em que ganhámos 4. Foi a primeira vez que jogámos juntos. A partir daí foi sempre a dupla que o Artur Jorge apostou e os outros treinadores que vieram a seguir. Tivemos aqui uma dupla. Olha, Maniche, eu ia dizer uma coisa que o Rui me disse antes, quando estávamos a preparar este programa, a dizer que o Maniche não era bem duplas, o Maniche era mais uma tripla fantástica, porque era uma tripla com Costinha e Deco, concordas? Sim, havia aquilo que o Domingos disse acerca do Costa Adinova, e eu era miúdo e ficou-me essa dupla na memória, e lá está, não era preciso, nós utilizamos sempre aquele ponta de lança forte e o outro mais fraco em termos fisicamente. Eles eram os dois, do meu ponto de vista, fisicamente precisos, mas eram muito inteligentes os dois e combinavam-se muito bem. Nós tínhamos essa particularidade, havia uma cumplicidade muito grande dentro e fora do campo, havia um conhecimento muito grande das características de cada um, e depois a qualidade de nós os três fazia muita diferença também, e porque havia um conhecimento em saber o que cada um tinha que fazer dentro do campo. Depois, juntamente com os colegas, obviamente, porque não fomos nós os três, mas sim um conjunto de muitas situações e de outros jogadores que fizeram totalmente essa diferença, mas ficou bem patente que nós os três no meio campo tínhamos essa cumplicidade dentro do campo, que fazia muitas vezes a diferença. Aí depois também houve muita gente que pediu esse meio campo na seleção, logo a seguir a serem campeões europeus, não é? No Euro 2004.
E aí também depois do jogo da Grécia houve essa grande diferença também que ficou É verdade. Mas olha, recuperando esse jogo de Leão ainda, achas que este jogo, no teu trajeto até europeu pelo Futebol Clube do Porto, em termos individuais, foi o teu melhor jogo? Achas isso? Hoje a UEFA também destacou-te. Até vou colocar aqui o vídeo da UEFA para tu veres. A UEFA, através do Twitter, destacou este teu golo, os teus golos, porque, lá está, somos 7 de Abril, aqui estávamos em 2004, mas a UEFA também quis colocar e fazer referência a este teu grande golo. Eu não sei se os muitos têm essa percepção. É assim, são golos, quando jogas numa competição europeia e nos quartos finais, uma meia-final ou numa final de uma competição tão importante como é a Champions League ou mesmo a Taça UEFA, obviamente tem mais ênfase do que se for numa Liga ou uma Taça de Portugal e tem mais relevo. E quando os golos são mais bonitos, ainda mais. Claro. Eu acho que fiz golos mais importantes, mas não foram tão bonitos. Mas acho que estes 2 golos foram nos quartos finais, apesar de ter sido 2-2, foram golos importantíssimos. Mas aquele golo que eu acho que teve ainda mais ênfase, e tu podes dizer que não, aquele do Marselha, que eu acho que foi um jogo que mudou o chip, porque tínhamos vindo de um empate em Partizan e numa derrota com o Real Madrid em casa. Sim. E depois ganhámos fora ao Marselha 3-2 e em casa voltámos a ganhar a eles e depois ao Partizan e depois já não foi preciso ganhar ao Real Madrid fora. Eu acho que esse jogo e esse golo em que nos deu depois essa vitória, acho que teve mais ênfase do que esse, do meu ponto de vista. E é um grande golo, em termos coletivos, tal como este. Foi uma combinação também com o Derlei, em que foi um golo, não foi tão bonito, mas acho que foi ao mesmo tempo interessante. Então, se nós, quando começarmos daqui a pouco a olhar aqui os golos do Domingos, o Domingos a Sporting era especialista, a Benfica marcou muitos. Sim, já vamos ver isso, Aqui também. Pois chamavam o Domingos de Caça-Leões, não era na altura? Não era jogador do Porto? Era um bocadinho. Foram 3 anos seguidos. Há aqui algo engraçado, Miguel, que se calhar podemos explorar já até para percebermos o paralelo que há. Sim, eu ia fazer uma ronda de perguntas. Preferes que faça agora ou depois? Perguntas. E a seguir vamos para um tema que eu acho que pode suscitar outra ronda de perguntas a quem está bem. Então vamos fazer agora. Vocês já sabem, quem nos está a ver em direto nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto, podem fazer perguntas a estes 2 craques, ao Domingos e ao Maniche. Eu já recebi aqui muitas perguntas e eu vou começar pelo Domingos, que há aqui muita gente que tem saudades tuas, Domingos. Há quem diga aqui que foste o melhor de sempre do Futebol Clube do Porto, que foste o primeiro ídolo da infância também de muitos adeptos que estão aqui a ver-te agora em direto. Lolinha Silva 24, é um nome querido, Lolinha Silva 24, está-te a perguntar qual foi o jogo da tua vida no Futebol Clube do Porto. Assim, de momento, eu acho que o jogo da minha vida não quer dizer que tenha sido que tenha tido grande sucesso. Se calhar o que me marcou mais foi aquele jogo, a primeira vez que eu me estreiei num clássico, num Porto Benfica, em que o Porto já era campeão. Era o Jaime Pacheco fez um gol de penalti, o Rui Barros fez outro, e eu entrei, estávamos a ganhar 2-0 e portanto esse foi o meu primeiro jogo, foi o meu primeiro derby. Entrar naquele estádio completamente cheio, um domingo à tarde, a festejar um título do Futebol Clube do Porto. Sim. No ano do Ibiza, 87, 88, isso para mim foi o meu sonho, o concretizar do meu sonho, porque foi por aquilo que eu eu lutei, o meu sonho que eu tinha era mesmo esse. Agora é evidente que houve jogos que me marcaram muito pelo Porto, Liga de Campeões, tive vários jogos, mas aquilo que mais me marcou também foi ir à Baixa e festejar. Acho que ganhar títulos e ir para a Baixa festejar e aquele ambiente, a cidade em euforia com a conquista dos títulos, acho que foi isso que me marcou mais, porque assim de jogos não me estou a lembrar. O de Feyenoord foi um bom jogo pela importância que teve. Mas o outro jogo, por exemplo, que me marcou foi o jogo em Alvalade, no ano em que nós perdemos um companheiro de quem era muito importante no grupo e gostávamos muito. Portanto, o Rui Filipe, há jogos... o Rui Filipe. Portanto, houve jogos que me marcaram muito,
porque há algo que está ligado a isso, ao meu sonho, a pessoas de quem gostamos e que perdemos, à euforia dos adeptos, a dimensão que o Porto... Portanto, tudo isso são boas memórias que eu tenho do Porto. Muito bem. Olha, vou-te fazer aqui outra pergunta, que está aqui a perguntar o João Dias. Está-te a perguntar quem era o teu ídolo quando eras pequeno. Tinhas algum ídolo? Tinha porque eu sou dessa da Palmeira e o Frasquinho também é dessa da Palmeira e sempre me falavam do Frasquinho. Eu comecei a ver o Frasquinho a jogar e adorava, porque ele era um bocadinho como eu, era um bocadinho brincar na areia. Ele fazia coisas com a bola que mais ninguém fazia, ele segurava o jogo, e as pessoas até se irritavam com ele porque ele era demasiado agarrado à bola. Mas a verdade é que isso até se viu de interesse na final da Liga dos Campeões, em que ele conseguiu segurar o jogo, conseguiu ter a bola, portanto, e naqueles momentos foi muito importante para segurar a vitória do Porto. E o meu ídolo era o Frasco, não era ponta de lança, porque eu não me via como um ponta de lança, quando era mais miúdo, não me via como um ponta de lança, eu via-me mais como um jogador de equipa, de desequilíbrios, e portanto, por isso é que se calhar o meu ídolo foi sempre esse, foi sempre o Frasco. Ó Miguel, deixa-me já agora... Também um abraço para o Frasco. Ó Miguel, repara só o que é o futebol. O Domingos revia-se num médio e acabou em ponta de lança. O Maniche revia-se num avançado e acabou em médio, não é? Acabou em médio, é verdade. Isto às vezes formamos-nos numa coisa, isto é como no trabalho. Formamos-nos em alguma coisa, mas depois trabalhamos noutra. Depois acabamos noutra. Olha, depois de 2 perguntas ao Domingos, vou fazer aqui 2 perguntas também dos adeptos de Futebol Clube Porto ao Maniche. Maniche, aqui está aqui uma pergunta assim mais geral, aquelas talvez um pouquinho difíceis de responder, mas eu acabo sempre por fazer estas perguntas. Que é o João Nunes 5, que diz o que é que tens mais saudades do Futebol Clube do Porto? De festejar. Porque foram os anos que mais desejaste, não é? Claro. Claro, abrir garrafas de champanhe. Sim, foram 3 anos fantásticos. Foi os melhores anos da minha carreira, onde tive a possibilidade de ganhar tudo o que um jogador ambiciona ganhar. E obviamente ganhas esse hábito e ganhas essa saudade, obviamente, em que jamais esquecerás, e isso fica para toda a vida, obviamente. Muito bem, olha, acho que está aqui alguém que sabe que tu gostas de comer bem, estás a perguntar onde é que se come a melhor francesinha, mas não vais responder a isso. Eu não gosto de francesinhas, por acaso, por isso não posso responder. Então não és o indicado. Não és o indicado. Mas está aqui, está aqui o Luís Silva a perguntar-te como é que era a tua relação com José Mourinho. A minha relação era de amor-ódio, às vezes. Não era, às vezes era fácil e difícil, enfim. Ele conhecia-me, enfim, há aqueles jogadores do Domingos, é treinador, já foi jogador também. Há jogadores que têm que ser espicaçados para darem muito mais do que aquilo que podem. Há outros que têm que ser mais acarinhados também porque não podem ser espicaçados, porque a personalidade e o feitio e o seu caráter não lhe permite render tanto. E ele sabia que podia dar um pouco mais... como é que é de dizer, espicaçar-me um pouco mais do que aquilo que podia ser, isto é, eu tinha que dar mais... Sentias que eras dos jogadores mais espicaçados do plantel por ele? Era nos limites, não é? Nos limites. Era. Eu mesmo jogando bem, eu tinha a obrigação de dar um pouco mais, tinha que dar um exemplo em tudo, enfim... porque ele sabia que eu podia dar sempre mais e não podia adormecer, porque eu sei que ele dependia muito do meu jogo, da minha forma física, de tudo um pouco, e ele usava e abusava de tudo um pouco da minha personalidade e do meu caráter, e agradeço-lhe por isso, porque puxou muito por mim. E não podia adormecer, por isso a minha relação com ele era de amizade e continua a ser, como é óbvio. Muito bem. Rui, para onde é que queres ir agora, depois desta sessão de perguntas dos adeptos? Olha, quero ir para aquilo que é a relação dos jogadores campeões com o Futebol Clube do Porto e do Futebol Clube do Porto ao longo dos tempos. E eu queria
traçar aqui um paralelo e uma inter-relação entre aquilo que é o Domingos jogador e o Maniche jogador do Futebol Clube do Porto. Eles não se cruzaram por questão de um ano. O Domingos sai em 2001, o Maniche, o outro sai, não é? E o Maniche entra em 2002. Mas o Maniche tem aqui um ponto de contacto com o Domingos, ou vários, que eu diria que têm nome. Jorge Costa, Vítor Bahia, Paulinho Santos, secretário, Capucho, mais tarde o próprio Sérgio Conceição, que ainda trabalhou com o Maniche durante meio ano como jogador, foi colega e foi colega o Sérgio, eu creio que não jogou com o Domingos, porque é nos anos do Oliveira e acaba por não se cruzar contigo, não é, Domingos? Não, joga comigo ainda. Ainda joga um ano, exato, primeiro 97, ano de 96, 97. O primeiro ano de António Oliveira, que é quando tens a lesão. Sim, Mas, portanto, até o Sérgio também nisto. E a questão é esta, Maniche, tu quando chegas ao Porto já contaste a tal história, menino Coca-Cola, levas com estes índios todos que vinham do tempo do Domingos, e a questão aqui é, Domingos, ter começado como tu começaste, com estes e com outros, com André, João Pinto, Frasco, por aí fora, em 88, e saber que isto chegou a 2004 a esta equipa, é algo que diz muito daquilo que é o clube e a sua força em termos de balneário, não é? Sim. Posso responder ao primeiro? Ou quero Sim, mais? podes começar tu, não podes começar tu que tens a experiência anterior. Eu acho que isto foi bom e felizmente que notou-se que houve um crescimento muito grande, porque eu acabo por entrar num plantel que foi eu e que em 84 tinha ido à final da Taça das Taças. E, portanto, foi uma geração que atingiu o seu auge no momento em que é campeão europeu, com jogadores com 28, 29, 30, 31 anos. Portanto, eu, na altura, foi o que consegui saltar dos júniores, eu e um guarda-redes, que era o Best, conseguimos saltar dos júniores para os séniores. Fomos os dois únicos atletas dos júniores. A minha ensinou muita coisa. No meio de tanta experiência, no meio de tantos craques, não foi fácil o meu crescimento. Mas esse crescimento ajudou-me, no fundo, a minha e a outros que vieram a seguir, como falaste bem, o Vítor Bahia, o Jorge Costa, o Fernando Couto, todos esses, o Folha, o próprio Rui Barros também foi no meu ano, mas muitos desses jovens, fazer também essa transmissão de valores, aquilo que se fala hoje, ou melhor, que se falava há uns anos atrás, hoje não se fala tanto, porque não existe tantos jogadores da formação como existia há uns anos atrás. Mas essa transmissão de valores, no fundo, essa mística que sempre falaram, foi muito assim, porque daquela forma e passei essa forma de crescer e essa personalidade a esses que vieram a seguir. Mas também houve o João Pinto, houve o André, houve o Bandeirinha, houve o Semedo, houve o Jaime Magalhães, que ainda conseguiram prolongar a carreira mais uns anos e que ajudaram esses que eu acabei de falar há pouco, do Vítor Bahia, do Fernando Couto e esses jogadores todos. Portanto, eu acho que foi muito importante para o crescimento, e por isso é que eu digo que em 10 anos é a hegemonia do futebol português. Foi nesses anos que nós conseguimos a hegemonia do futebol português. E, portanto, foi muito importante essa passagem, essa passagem de valores e hoje também pudéssemos estar a ouvir outros jogadores que passaram mais tarde a dizer que realmente o balneário era um balneário de bom ambiente, de uma capacidade de trabalho, de um empenho, de um espírito de sacrifício, de um compromisso muito forte e que fez com que o Porto marcasse sempre a diferença nesses aspectos, não é? E muitas vezes à mesa, não era? Sim. A mística também era aí que se calhar onde realmente se fortalecia mais. Era nos almoços que nós fazíamos. Nós tínhamos almoços à sexta-feira e eles eram bem... estamos a falar, não é das francesinhas, porque o Maniche não gosta de francesinha, mas se calhar era de um bom arroz de cabidela, era de umas boas tripas, de um bom leitão. Mas a verdade é que nós chegávamos ao domingo, o Bobby Robson, que Deus o tenha, ficava chateado se a gente não ganhasse por 4 ou por 5. Portanto, vejam, o que acontecia, nós sabíamos que ao domingo nós tínhamos que nos superar e aquela entreajuda e aquele bom ambiente que existia numa mesa, era esse bom ambiente, esse respeito e essa solidariedade que existia dentro do campo e isso ao domingo notava-se. E que chegou à mesa do Maniche sem Coca-Cola, não foi, Maniche?
Sim, Rui. Olha, eu costumo dizer que aprendi a ser portista devido a essas referências que o Domingos falou. E foi praticamente à mesa, porque nós passávamos muito tempo juntos. Eu costumo dizer das 9 às 17 horas da tarde, praticamente estávamos sempre juntos, e é aí que se cria amizade, é aí que se faz um grupo de trabalho, é aí que está muitas vezes as conquistas dentro do campo, porque ganhas a cumplicidade dentro do respeito, e essas referências passam a mística, passam a mensagem do que é estar no Futebol Clube do Porto, passam esses valores que o Domingos referiu. Eu não estive nessa geração do Domingos, mas agora passo a estar porque estou no Vintage e também passo muito tempo à mesa também. Vocês e estão vou juntos buscar, no Vintage também, não é? Vocês vão jogar juntos no Vintage, não é? e as diferenças são nulas, são praticamente as mesmas. A complexidade, os valores, a mística é igual, não há diferenças nenhuma dessa geração para a nossa em termos do que é o Futebol Clube do Porto, o que é ser Porto e vestir aquela camisola. Toda a gente sabe o que tem que fazer para honrar aquela camisola. Por isso, e é fácil vestir aquela camisola quando tu tens compromisso, quando tens respeito por aquilo que estás a fazer. Tu podes perder o jogo, mas tens que dar o máximo de ti próprio. E eu tive o privilégio de encontrar essas referências que tu disseste, Jorge Costa, Vítor Bahia, Secretário, Paulinho de Santos e Capuz. Foram esses 5 que fizeram, muitos deles não jogavam, aliás, muitos deles não, o Secretário, Paulinho de Santos não jogavam, mas eram peças fundamentais para levar o balneário para a frente quando por vezes as coisas estavam a descambar. Não descambaram muito porque ganhámos praticamente quase sempre. Eu recordo numa situação em que eu vinha do Benfica, vinha do ano sem jogar, vinha de Lisboa, sabendo eu que muitos colegas meus saíram do Benfica e não vingaram no Futebol Clube do Porto, e eu vinha com muita desconfiança para os adeptos do Futebol Clube do Porto e com toda a sua legitimidade, e quando faço a pré-época, numa semana depois, o Paulinho de Santos e o secretário convidaram para almoçar e pediram-me desculpa porque desconfiaram que podia ser mais um flop, digamos assim, porque não acreditavam que eu pudesse ser um jogador a Porto. E só para tu veres que o compromisso que eles tinham com a instituição Futebol Clube do Porto, lá está, e tu tens que ser mais um. E foi isso e é isso que faz toda a diferença, que o Porto é mesmo um clube especial. Mano, chegaste a levar com algum balde de água do Paulinho ou não? Não, porque nesse ano éramos muitos e eles tinham que escolher um. E eu tive a sorte de não me sentar naquele. Não fui eu. Eu não sei se foi o Pedro Emanuel. Pronto, olha, já para o Pedro. Acho que foi o Pedro. Domingos, na tua altura tu ajudavas a meter o balde ou já levaste também com o balde? Fazer parte da equipa também. aquilo era tudo preparado. Mas quando é como o Manis disse, quando é num princípio da época é natural que hajam muitos e nós vamos ter que escolher um. Tínhamos que escolher um. Mas havia. Mas era a sorte ou você já tinha um alvo? Era a sorte ou tinha um alvo? Não, a gente já tinha um alvo. Porquê? Porque normalmente quando se chega a um clube pela primeira vez, eles tinham tendência a juntar-se a alguém para se tentar ganhar alguma confiança, tentar arranjar ali forma de se pôr mais à vontade. E então havia sempre um que metia conversa com esse jogador novo. E então esse que estava com ele já sabia o que é que tinha que fazer. E havia um hall que tinha lá uns sofazinhos. E, portanto, havia jogadores que vinham mais cedo e deitavam-se mesmo nos sofás. Deitavam-se que era para que ele não tivesse espaço para se sentar. E havia uma cadeira que era uma poltrona, parecia um rei mesmo, ali, toda ela em pele, assim, em madeira escura, em que ficava mesmo por baixo, onde tinha um vão. E então, o que é que acontecia? Ele vinha a conversar com ele, com aquele jogador a quem ele ganhou aquela confiança naquele momento, e o jogador que já lá estava, dizia, senta-te aqui ao meu lado. E a cadeira estava mesmo ali ao lado. E depois começavam todos.
a assobiar, estavam todos a dar o sinal. Então, quando é que isso cai? Então, lá, despacha-se, porra. E daqui um bocado caía um balde de água, mas o balde de água não vinha só com água, vinha com um jornal lá. Pois, não era água limpinha, né? Eu já sei. Não era água limpa. O nosso era um grito, era Paulinho Santos. Paulinho Santos, depois era mídio, era jornal. Oh, Maniche, eu não quis dizer isso. Tem de ser, Domingo, as pessoas têm de saber, na verdade. Mas punham muita coisa lá. E então eles, ou era o Jorge Costa ou o João Pinto, só que eles depois já não desciam por ali, eles iam à volta, porque depois iam entrar pelo departamento juvenil e tinha um corredor que vinha dar por outro acesso àquele hall. Entretanto, o jogador, se era que estava numa da boa, ele reagia, pronto, ria-se e trocava de roupa, mas havia uns que ficavam às vezes com uma azia, e nós logo ali víamos a personalidade dele. Aquilo também era um teste à personalidade, no fundo. Era saber como é que ele vai reagir a este banho. Mas eles sabiam que era um plano geral vosso, ou viraram só para o Paulinho Santos, ficavam chateados só com o Paulinho? Como é que era? Quem levava com o Paulo? Ele não sabia. Aqui a internet do Domingos. Não, acho que vai voltar. Quem é que lhe dá água? Olha, acho que não ouvimos tudo. É isso. Estou eu a dizer que ele nunca vinha a saber quem foi. Ao por ser mais tarde, ele nunca sabe quem foi a pessoa. Nunca sabe quem foi o jogador. Muito bem. E isso era basicamente uma forma de aculturar os jogadores, e era daí, Miguel, que eu há pouco queria ir a esta interseção que houve e que continua a haver de gerações, mas que era... também o futebol é diferente, naturalmente, mas havia, e há que ter isso. Eu não gosto muito, e já sublinhei isso aqui, às vezes, mesmo dos comentários nas redes sociais, e agora não temos disso, naquele tempo é que era. Atenção, os tempos são diferentes para nós todos, para o jogador de futebol, para a forma de estar, para o tipo de comportamento que há hoje, e vou dar um exemplo. Por isso é que eu não gosto muito de comparações, porque o espírito de grupo não tem que ser, foi assim, e vão acontecendo momentos assim, mas se calhar há coisas diferentes também e formas diferentes de aculturar. E vou-te dizer uma coisa muito simples, que eu acho que o Domingos e o Maniche estarão de acordo. O Domingos ainda apanhou, e o Maniche também, os autocarros com a traseira em U, em que os jogadores, os senadores vão ali e depois os mais jovens vão começando a ter autorização para entrar, conforme também vão tendo importância no grupo. Se calhar hoje olhamos, e isso não seria, na sociedade atual, uma forma de integração igual, porque desde a infância já é diferente a forma como nós crescemos todos, e o jogador de futebol também. Mas isso eram momentos que nós devemos vivê-los à luz dos momentos ou dos anos em que foram vividos e dos anos que passaram, e que eram momentos, isso sim, isso pode-se contar que eram maravilhosos, não é, Almanis? Tu ainda apanhaste essa fase, o Domingos apanhou essa fase toda, tu ainda apanhaste isso? Sim, e havia também essa praxe em que os jogadores novos, em que deixavam esse lugar de um jogador mais velho e com estatuto, provavelmente um capitão, em que, já feito, obviamente, com outros jogadores, em que um jogador novo sentava-se nesse lugar vazio que estava disponível para depois levar uma dura do capitão ou do jogador com estatuto de mais anos de equipa. E esse jogador, obviamente, ficava totalmente envergonhado e sem jeito, porque não sabia que aquele lugar estava ocupado, e tem que haver respeito pelo estatuto de cada jogador, de mais anos de casa, como é óbvio. Como tu dizes, eu acho que isso hoje em dia faz parte muito também das personalidades. O jogador pensa de outra maneira, mas mesmo assim acho que ainda existe esse respeito pelo estatuto de mais anos de casa, mas acho que faz muita falta também nos clubes essas referências para também incutirem exatamente essa mística que falámos há pouco.
Rui, o Manis teve uma vida no Futebol Clube do Porto, mas o Domingos teve duas, não é? Porque o Domingos chegou no Porto, saiu e voltou, não é? Domingos, tu sentiste quando voltaste tinhas um papel diferente no balneário, no clube, ou estava tudo igual para ti? Não, acho que estava tudo igual, porque quando eu voltei acabei por e na altura o Porto tinha acabado de ser pentacampeão e havia 5 jogadores que até foram pentacampeões, que foi o caso do Folha, do Rui Barros, de Jorge Costa, do Paulinho, e havia outro. O Vítor não foi porque o Vítor interrompeu, também foi para Barcelona. Mas no fundo era quase, estava lá toda, não foi difícil. Portanto, esses eram os capitães na altura, quando eu cheguei. Mas não senti grandes diferenças, porque foram 2 anos, é verdade, foram 2 anos fora, mas completamente integrado outra vez. E não senti que o ambiente tivesse mudado muito, porque volto a referir, quando existem determinadas referências em que eles procuram mesmo a mesma forma de estar e a defesa dos mesmos valores e a mesma forma de liderança, porque o Jorge Costa, na altura, também já era o capitão da equipa. Isto vem do passado, houve outros que viveram determinadas situações, mas essas situações, no fundo, foram essas sensações e aspectos que eram no balneário, elas foram sempre transmitidas ao longo dos anos e por isso é que se criou sempre um bom ambiente. Mas havia muitas coisas engraçadas. Manis contou esta, é a verdade. Eu lembrei-me agora da primeira vez quando fui convocado para o Hotel Sheraton, isto no tempo do Artur, foi o Ibites. E então eu achei estranho o João Pinto, o Jaime Pacheco e o André chamarem: ó miúdo, anda para aqui para a mesa. Eu achei aqui muito estranho. Eu disse, mas como é que eles me estão a chamar? E eu, claro, tinha que respeitar lá, e eu sentei-me na mesa, até que vem o empregado e diz assim: quem é que bebe vinho? E o João Pinto: ponha aqui para todos. Eu disse: mas eu não bebo vinho, eu só bebo Coca-Cola. Diz ele: não, tu bebes vinho. Eu disse: mas eu não bebo. Eu disse: bebes, não te preocupes que vais beber. E eu fiquei assim a olhar. E não, para quê? Porque só se tinha direito a um copo de vinho. E então, quando um acabou de beber, o primeiro que acabou, pumba, troca o copo do miúdo, não é? Para beber 2 copos de vinho. Eu tinha que me sujeitar àquilo. E olhar para a cara da mesa principal, olhar para o Otávio e para o Artur Jorge, a cara que eles não estavam a pôr em mim, mas assim, eu não tenho culpa nenhuma disto. Portanto, eram situações, coisas que eles criavam, os mais velhos. E no fundo isso também ajuda-nos a crescer, são coisas que nós depois vamos fazer mais tarde. Isto é engraçado aqui que o Domingos está a dizer, lá está, essa mensagem nunca passou de moda, porque o Jorge Costa também fez isso com o Paulo Ferreira. Exatamente. É verdade. Já ouvi o Paulo a contar essa história. São muitas histórias e são coisas engraçadas. É isso que faz o espírito de grupo, mas também é aquilo que eu digo. Acho que são importantes estas situações acontecerem dentro de um clube e toda a gente sabe que o Porto foi valorizado e sempre foi enalteceram sempre a forma de estar e a forma como o Porto era e é, na forma como aborda os jogos e as competições, mas por estas situações, porque isto é que fortalece um grupo. Não deixa de ser curioso outra coisa, Miguel, que eu não sei o que é que querias, se querias... Já te digo. Não, é que eu estava aqui a lembrar-me, há pouco quando falavam das primeiras histórias de balneário, é que ambos estiveram no mesmo balneário que foi ainda das Antas. É que o Maniche, quando chega ao Porto, ainda joga nas Antas, aliás, quando o Porto é campeão da Europa, faz meio percurso nas Antas e meio percurso no Dragão, só a partir de Manchester United é que joga no Dragão. E não deixa de ser curioso que até em termos de referência para ambos há esta alma do Estádio das Antas que passou pelos dois, não é? Sim, eu costumo dizer, foi o estádio que eu gostei mais de jogar, que foi o estádio mais emblemático para mim, porque quando eu chego ao Porto, foi num ano, numa altura difícil, porque o Porto tinha estado sem ganhar já há algum tempo, penso 3 anos, e obrigatoriamente era um ano complicado, porque tinha saído muitos jogadores, entrado outros jogadores, tinha mudado o chip, digamos assim, numa nova era e que quase obrigatoriamente tínhamos que ganhar para reanimar novamente a nação portista e correu bem. E aquele estádio ficou marcado porque foi um ano em cheio, ganhámos tudo o que havia para ganhar e jamais
jamais esquecerei. Tu perguntaste só domingos qual foi o jogo mais emblemático, eu direi que foi a Lazio, em que ganhámos 4-1. Eu acho que foi um dos melhores momentos em que os esportistas passaram, porque foi um jogo fantástico da nossa parte perante uma grande equipa, que era a Lazio, recheado de grandes jogadores, mas sem ser esse jogo, e aproveito porque me dá um certo gozo, direi, o jogo eu vou meter só aqui umas imagens da Lazio. Que me deu também foi esse jogo e o jogo também no Estádio da Luz, o antigo, em que ganhámos 1-0 com um gol do Deco. Muito bem. Aqui é no ano 2002-2003. Ó Miguel, não sei se tu sabes, o dia em que o Maniche foi apresentado. Por acaso não. Não sabes. Olha, aqui é o gol do Maniche, a Lazio, o empate. O jogo que eu fui, o dia que eu fui apresentado, acho que o Porto jogou contra a seleção de Angola, não? De Angola, dia 28 de maio de 2002. Um jogo de treino. 50 anos do Estádio das Antas. Inclusive, ao intervalo, nesse dia, a luz vai abaixo. E as pessoas achavam que era para festejar o aniversário do estádio e começaram a cantar os parabéns. Tinha sido uma falha elétrica. Foi eu, o Pedro Emanuel e o Paulo Ferreira, não foi? E o Paulo Ferreira. Lembras-te disso, Amanis? Tu atrevido, o Pedro Emanuel já com muita experiência, capitão no Boa Vista, e o Paulo Ferreira tímido, não lhe conseguia sair nada. Hoje, ainda há pouco tempo, tivemos a oportunidade de falar aqui com o Paulinho Ferreira. Estava completamente nervoso de estar ao lado do presidente. Diz, Miguel, era para te lembrar isto? Não, olha, claro, o que eu tinha a dizer antes é que eu vou dar aqui um bocadinho de perspectiva pessoal para chegar onde quero. O Domingos e o Maniche apanham-me em fases diferentes, né? O Domingos apanha-me naquela fase que o meu pai pegava-me ao colo para passar o torniquete das Antas, né? Que eu ainda não percebia muito bem o que era o futebol, ia só lá gritar golo com o meu pai e pronto, mas era já levar a camisola comigo. E o Maniche é aquelas primeiras equipas que eu começo a perceber o que é o futebol, né? Eu tenho 13 anos por aí e já começo a ter alguma noção. O Domingos viveu só o Estado das Antas, não é? O Maniche vive Estado das Antas e Estado de Dragão. O Maniche, por um lado, ganhou competições internacionais que o Domingos não conseguiu, e o Domingos, por outro, ganhou muitos mais campeonatos que o Maniche ganhou menos, não é? São dois jogadores que deram muito à história, mas que ficam ligados talvez por razões diferentes. O Maniche, por estar ligado a duas épocas espetaculares do Futebol Clube do Porto, não é? Que é a época da Taça UEFA e a época da Liga dos Campeões, e o Domingos, que fica ligado a variadíssimas épocas. Eu até tenho aqui uma cassete atrás de mim, olha, até vou mostrar. Esta cassete eu nunca devolvi ao Paulinho Santos, é a temporada campeão nacional 94-95, foi para ver umas imagens do Paulinho, eu nunca devolvi, agora faz parte aqui do meu cenário, e se quiser ainda vou conseguir ver o Domingos a jogar aqui nestas cassetes. É engraçado, porque apanha um passo completamente diferente e deixa Miguel, eu acho é que tu estás a correr um grande risco em dizer isso em direto, que nunca devolveste isso ao Paulinho. É verdade, mas foi por esquecimento. Mas olha, eu já levei com o balde do Paulinho, tenho um alegre em dizer isto, num dos desafios que eu já fiz também com o Maniche, naqueles programas que fazíamos no Porto Canal, que eram números míticos, ainda não fiz com o Domingos. Um dia, se o programa voltar, terei muito a fazer com o Domingos. E perdi com o Paulinho, perdi com o Maniche. O Maniche foi um bocadinho mais simpático comigo no castigo, o Paulinho nem tanto, levei com um balde cheio de jornais. Mas era só para fazer esta comparação, até porque eu gostava de falar com o Maniche, Rui, sobre estas épocas que o Maniche teve, né? Campeão europeu, também vencedor da Taça UEFA. É uma época espetacular, duas épocas espetaculares para os adeptos do Futebol Clube do Porto, e acho que também, se calhar, são as duas melhores épocas da carreira do Maniche, ou não, ele vai dizer. Então vamos fazer aqui um exercício, Miguel. Tu falas com o Maniche sobre essas duas épocas e a seguir eu vou falar com o Domingos sobre alguns dos golos emblemáticos dele, desde supertaças em Coimbra com o Benfica, desde títulos conquistados com golos do Domingos em Alvalade. Vamos cruzar aqui histórias, tu do teu tempo, digamos assim, e eu do meu. Sim, até porque hoje estamos a lembrar um jogo que é dessa época, né, que o Porto ganha a Liga dos Campeões. Um de cada época, exatamente. Frente ao Lyon. E Maniche, claro que o jogo mais mítico da Liga dos Campeões é essa final com o Mónaco, não é? Que não sei porquê, mas nós adeptos tínhamos muito aquela missão, aquela não era missão, era pensamento que este jogo está a ganho, é que frente ao Mónaco, esta equipa joga muito. Vocês também pensavam assim? O Costinha, depois do jogo, eu vi uma declaração que ele disse isso, que nunca pensou que ia perder o jogo. Tu também pensavas assim? Não, obviamente que não. Repara que esse Mónaco que as pessoas davam como vencido na altura tinha eliminado o Real Madrid e nas meias finais o Chelsea. Por isso era um Mónaco recheado de grandes jogadores. Recordo-me do Joly, Morientes, Rotin, Cissé, o Adebayor estava no banco, o Evra era o defesa esquerda, o Ibarra que tinha estado no Porto,
enfim, era uma boa equipa, uma excelente equipa, só que é assim, tens que demonstrar dentro do campo que és melhor que a outra equipa, e às vezes o favoritismo, quando recai na outra equipa, por vezes Esta equipa até arrepia quando se vê o 11. pode dar uma certa, ainda uma responsabilidade acrescida. E tu tens que mostrar isso dentro do campo. E o jogo não nos primeiros minutos até nem nos corre muito bem, que eles têm uma oportunidade isolada do Jolie, que não faz golo, e depois a partir desse momento controlámos praticamente o jogo todo, e ficou escasso os 3-0, podia ser muito mais, porque abrandámos, não havia necessidade de muito mais. Olha este lance com o Bahia, sim. O Vítor sai muito bem, mas depois a partir desse lance o jogo ficou praticamente controlado. Eu recordo-me, só para tu veres, eu conto esta história porque é engraçado, estava 3-0 e o Pedro Mendes olhou para o ecrã e perguntou-nos, mano, o jogo nunca mais acaba, faltava um minuto para acabar o jogo, porque era um título tão importante, apesar do Porto já ter tido o privilégio de ter ganho em 87, mas para as nossas carreiras mudou muito as nossas vidas e as nossas carreiras pessoalmente, a cada uma delas. Por isso foi um jogo importante, e acho que foi merecido, mas nunca pensámos que o jogo estava a ganho antes dele acontecer. Acho que pouco a pouco fomos percebendo que éramos melhores, e o gol do Carlos Alberto veio no momento certo para depois desfrutarmos do mesmo. Sim, aí está ele. Manicho, o que dizer de Carlos Alberto? Como é que era este miúdo no plantel do Porto? Era uma personagem, olha, ele era muito engraçado, era ao mesmo tempo era um craque. Ele quando chegou ao Porto, recordo-me que o Mourinho ia para o Jorge Costa lhe dar porrada, e só que ele nem se mexia, ele era tão forte fisicamente que ele nem se mexia, e ele tinha uma personalidade tão forte que era notório dentro do campo, tão jovem que ele era, e com aquela personalidade e aquela qualidade, tinha que chegar o mais longe possível, e só não chegou onde poderia chegar por culpa própria, obviamente, mas acho que ele era efetivamente um craque e um jogador muito acima da média. Olha, depois quando este jogo terminou, não é? Vocês de alguma forma sentiram que tinham chegado ao topo da carreira? De alguma forma? Olha, nós só tivemos a percepção, eu falo por mim, só tivemos a percepção, e eu tive a percepção daquilo que conquistámos quando acabei a carreira, porque nós ganhamos estes títulos tão importantes em tão pouco espaço de tempo, tão rápido, em que nós nem tivemos tempo para festejar como deve ser, porque festejamos... Olha, enquanto vais falando disso, eu tenho aqui umas imagens engraçadas desta festa de campeão. Muito mais da Taça UEFA do que a Champions League, no meu ponto de vista. Eu acho que para mim foi mais saborosa esse título do que a Champions. Não perguntes porquê. Eu acho que... Mas achas que foi por ser o primeiro impacto europeu vosso a ganhar uma coisa europeia? Eu acho que sim. Muitos de nós não tínhamos ganho nada, falo por mim. Falo pelo Paulo Ferreira, falo pelo Nuno Valente, falo pelo Derlei, falo pelo Deco, penso eu, o Deco não tinha ganho nada também, falo por muitos jogadores nesse ano. Nós não éramos jogadores ambiciosos, mas não tínhamos ganho nada. Os únicos que tinham ganho muitos títulos eram os jogadores da altura do Domingos. É verdade. Capucho, tinham já Vítor Bahia, Paulinho Santos e o secretário já tinham ganho títulos atrás de títulos. Aqueles que entraram nesse ano não tínhamos ganho praticamente, aliás, não tínhamos ganho nada. E talvez esse impacto, o Porto também não tinha ganho a Taça UEFA, foi a primeira vez. Enfim, eu acho que foi por aí, e o próprio Mourinho, como técnico principal, também não tinha ganho nada, e a Champions foi o acumular da confiança que nós tínhamos em nós próprios, e não saboreámos tanto como a Taça UEFA, mas
eu costumo dizer, se esta equipa se mantivesse mais 2 ou 3 anos, era um caso sério no mundo do futebol em termos de conquistas de títulos. Olha, também para terminar este assunto Liga dos Campeões, nesta viagem de regresso, era dos que vinha a cantar, a dormir? Como é que foi essa viagem de regresso? Estávamos aí a ver imagens. Não, era beber cerveja, como todos, era rir, era cantar. Olha, vou só mostrar aqui uma imagem. Claro, isto é do Bahia, este era o teu penteado antigo, não é? Que é o típico penteado de manista. Não estava mal. Não estava nada mal. Aquele bacalhau ali. Aquela gravata que pronto, não estava aquela coisa. Nem parece que tinha ganho a Champions, estás a ver? Hoje em dia é uma festa enorme. E depois lá está, é um hábito de ganhar. Estando no Futebol Clube do Porto, cria-se um hábito de vencer que se torna uma normalidade. Esta aqui é a vossa chegada, não é? Manis, vocês chegaram ao estádio, tiveram quando vinham, antes de chegarem aqui mesmo, quando vinham quase a virar para a Alameda, tiveram lá uma visão diferente num dos apartamentos, não foi? Não me recordo. Havia gente, Miguel, que veio à janela com... Eu não diria com pouca roupa, diria sem nenhuma. Sem roupa? Estava tudo tolo, não era? Um dia para acordar mais tarde. Era de manhã, provavelmente acordámos as pessoas àquela hora. Numa sessão fantástica, provavelmente, não sei. Muito bem, olha, grandes memórias. Ali o Vítor Bahia até foi intitulado como rei da festa, ali pelo oráculo da TVI, porque não largava o microfone. Onde é que andavas tu aqui, Manis? Não, eu sou muito discreto nestas coisas. Eu sou muito discreto. Não gosto muito de dar nas vistas. Provavelmente devo estar sentado. Não sou muito a sério. Estavas a tomar um pequeno almoço. Não sei. Devia estar atrás. Não sou muito. Estavas a desfrutar do momento, não é? Não és aquele que vai pegar no micro e vai começar a cantar. Não. Isso é mais para o Carlos Alberto. E nesse dia para o Bahia. É, o Vítor também gosta. Nesses dias o Vítor gosta de desfrutar. Muito bem, grandes memórias. Deu aqui para rever um pouquinho da festa da Liga dos Campeões. Agora vamos até aí ao domingo, não é, Rui? Vamos lá. Eu estava aqui, às vezes ponho os óculos para consultar os meus apontamentos. Em termos de números, o Domingos tem assim qualquer coisa como 7 campeonatos, 5 supertaças, ou melhor, 5 taças, 6 supertaças, um campeonato de júniores, 2 de juvenis, por aqui, coisa pouca. Supertaças tem, por exemplo, uma que ganha nos penaltis em Coimbra, mítica, em que ele faz um dos golos. Tem uma ganha no Parque dos Príncipes com um golo único do Domingos, 1-0. Tem diversos golos, mas há um que eu acho que o Domingos já destacou e que acho que é uma história muito bonita, porque tem a ver com o primeiro título do Penta, ao Domingos, recordando aquele golo em Alvalade, em que, aliás, tu fazes 2 golos. Um é mal anulado, porque tu antecipas-te ao Costinha de cabeça, na altura o Costinha, guarda-redes de Sporting, o golo é anulado e depois fazes um golo de penalti e o Porto é campeão. E é campeão numa espécie de homenagem a 2 figuras, ao Rui Filipe, que já falaste, e ao Bobby Robson, que tinha sido despedido meio ano antes de Alvalade. A mim, embora não tenha sido, obviamente, um golo de penalti, não foi o golo mais bonito que tu marcaste, mas acho que é dos momentos, se calhar, mais marcantes que o Porto viveu graças a um golo teu. O Porto seria campeão mais jornada, menos jornada, mas ser em Alvalade, pelo Robson, creio que esse teu golo esse dia teve uma importância muito grande. Sim, teve porque foi um campeonato de muita emoção e porque essa situação é verdade, o Bobby Robson estava no Sporting, depois veio para o Porto e isso também no fundo para ele foi sempre uma certa vingançazinha por o terem despedido e claro, ele ficou contente. Agora, a questão do Rui Filipe, acho que é nesse ano, não é? Ou não? Não. É nesse ano, mesmo ano também. É nesse Sim, mesmo porque é o ano que em o que Rui vocês Filipe estão a faleceu. homenagear o Rui Filipe, não é? É logo no início da temporada, digamos assim, que acontece. Sim, porque foi um ano muito difícil. Um ano muito difícil e
e às vezes quando estamos a falar nos jogos, o Manis falou num jogo que para ele marcou-lhe a carreira, eu começo-me a lembrar de jogos que marcaram também a carreira, que, por exemplo, eu lembro-me que um jogo que marcou muito pela positiva foi o Werder Bremen, porque ganhar o campeão da Alemanha 5-0 na Alemanha, isto não acontece todos os dias. E não houve ali um troféu, não houve nada de disputa. Mas também há um jogo muito triste, que é o jogo de Aveiro, que é no jogo em que fomos jogar após termos recebido uma notícia trágica nesse dia de manhã, em que fazer um jogo e todos a chorar dentro do campo, mesmo a ganhar. Portanto, são coisas que nos marcam, e foi um ano que nos marcou, não haja dúvida. Esse jogo é de penalti, é o Yardanov que faz o penalti sobre mim, e eu depois marquei e festejamos o título praticamente aí em Alvalade. Mas, volto a referir, acho que foi um ano bom também, no sentido de que nós tínhamos um treinador que ele não ficava contente em ganhar por 2 ou por 3, ele queria ganhar sempre 4, 5, ele acabava por incutir em nós um espírito diferente, porque ele era diferente, ele tinha um espírito de vida, ele tinha uma vontade de viver enorme, e portanto nós acompanhávamos o treinador que tínhamos, os treinos eram super motivados, nós nunca sabíamos o que íamos fazer, mas os exercícios que íamos fazer eram sempre motivadores, e portanto nós gostávamos muito do Bobby Robson, e acabou por ser um ano que marcou e muito essa época, não foi? Há outro, deixa-me falar de mais 2 com o Sporting, porque realmente tu marcava, olha, outro que me estou a lembrar, ainda com o António Oliveira antes de lesionares, o Porto ganha 1-0 em casa para a Supertaça com um gol teu, depois vai ganhar 5-0 à Luz, já tu estavas lesionado, mas especialmente com o Sporting tu eras feliz. No ano anterior a este, e com outro treinador, tu falavas de Bobby Robson, que era um treinador muito para a frente, tu apanhas a segunda fase do Ivites, tu apanhas 2 vezes o Ivites. O Porto foi ganhar Alvalade 1-0, com 10 jogadores atrás, um pontapé para a frente, o Sporting do Figo, Paulo Sousa, Balakov, Juskoviak, uma equipa excelente do Sporting, e tu marcas o único golo numa corrida contra toda a equipa do Sporting. É verdade, é o minuto 7, nunca mais me esqueço, foi um... Ora, vejam lá se é este jogo, não é? É o Aloísio, acho que é. O Aloísio é uma bola que mete em profundidade, e depois eu ganhei ao peixe e quase sem ângulo, procurei quase jogar nos ombros do Costinha, e a bola entrou quase sem ângulo nenhum. Mas foi um massacre, eu nunca mais me esqueço. As declarações, as declarações dos jogadores de Sporting, do Figo, de outros, do Filipe, em que diziam que é uma injustiça, o futebol é uma injustiça porque nós jogámos mais, nós fomos melhores. Ora, entretanto caiu a ligação do Domingos, mas eu acho que ele vai 83 minutos a defender o resultado. E depois tens um que tu já qualificaste como um dos melhores golos, se não o melhor golo em termos de execução que tu fizeste contra o Sporting também, mais tarde, portanto em 96, no segundo ano de Robson. Aqui vemos o Vinha, que tanto jogava avançado, como se fosse preciso, dava um jeitinho cá atrás também. Foi importante. E foi importante. Mas o Miguel também nos vai mostrar esse jogo. É um jogo em que o Sporting entra a ganhar nas Antas com o gol do Amunique, tu fazes a reviravolta e tens um gol... Não sei se é do Amunique, se é do Otará. Eu creio que é do Amunique. Falas que é 95, 96. E o Atará é expulso, acho eu. Ou o Amunique é que é expulso e o Atará marca. Mas enquanto tu recordas esse jogo, porque o que mais interessa é o golo, tu fazes 2 golos, mas fazes um extremamente bonito que o Miguel vai procurar e nos vai pôr aqui. Estamos a falar de 95, 96, não é, Rui? 95, 96, que é provavelmente um dos golos mais, se não mais bonito da tua carreira ao serviço de Porto, Domingos. Sim, acho que eu lembro, é um cruzamento do João Pinto que coloca a bola na área, e aquilo foi muito, que eu digo, instintivo, o dominar, o rodar e chutar para o lado contrário, tirando o apoio, acho que era o Costinha também na altura, mas é dos golos, assim, em termos de técnicos, é dos golos mais bonitos, não haja dúvida. Já antes tínhamos feito o 1-1, porque tivemos a perder 1-0, o Folha que vai à linha e cruza, e o Sporting depois ficou a 10, com 10 jogadores. Aqui estás a levar uma porrada, não é? Não é isto, não. Mas isto era o normal, ele veio muito. É para outra baliza, Miguel, é para outra baliza. O golo foi do Atará,
O gol foi do Sim. Atarau, o Amunique é expulso entretanto. Sim, sim. O gol é para outra baliza, o Miguel vai... É já na segunda parte, não é? Já vou aqui buscar. É na segunda parte. E é já na parte final mesmo, é já nos últimos minutos mesmo. Também já poucos acreditavam que a gente conseguisse ganhar o jogo, mas estávamos a jogar para 10. Assim, Sporting. antes temos isto, não é? Aqui é Este é o Folha, este deve ser é o gol do Folha. É o gol que o Folha cruza. Sim. Este é o primeiro. Este é o primeiro. 1-1. E a seguir vamos ter o tal golo, que é um golo que eu acho que marca muito aqueles que viram o domingo jogar, que é aqui, creio que é aqui nesta lista. Atrás. Já vamos ver depois estas imagens. Um bocadinho Já não deve faltar muito para vermos este gol. É aqui. Pois. É um golaço. amortido primeiro do Durlovic. É um amortido do Durlovic e depois eu é que jogo, domino, rodo. É um grande golo. Ó Domingos, este teu festejo, que até hoje o teu filho Gonçalo até copia, né? Este festejo que tens, tem algum significado? Tem. Esse festejo aconteceu num jogo com o Feirense em casa, em 1991. Porquê? Porque eu ia ser pai e aos 4 meses, por aí, a minha esposa fez a mectografia e o único que sabia qual era o sexo da criança era o Rodolfo Moura. Mas eu disse ao Rodolfo, eu não quero saber, nem eu nem a minha esposa. Pronto, tudo bem, não sabes. Mas depois nós não aguentámos e eu disse ao Rodolfo, tens que me dizer o que é, porque eu não aguento. E a Isabel, a minha esposa, disse, mas eu também queria saber. E então eu disse, olha, vamos fazer assim, logo há jogo, quando eu fizer um golo, portanto, a confiança já era muita, não? Quando eu fizer um golo, se levantar um dedo, é um rapaz. Se levantar 2 dedos, é uma rapariga. E então eu comecei a levantar um dedo para a bancada, a dizer-lhe o que era. E foi aí que ela ficou a saber que ele que era um rapaz. Portanto, foi esta forma que eu comecei. Depois, claro, comecei a ganhar-lhe o jeito e foi assim que eu comecei a festejar. E uma forma diferente. Não foi, como é que é dizer, não foi... Foi preparada no sentido de uma mensagem que eu queria transmitir, mas não no sentido de outro género, de manter aquilo para festejar, mas acabei por criar essa forma de festejar. Muito bem, fantástico. Eu não sei se o Maniche tinha alguma forma, o avançado prepara-se para festejar porque marca mais vezes. O Maniche, não sei se tinha alguma forma só de festejar. Corrias muito, sempre que fazias o golo, tu desatavas a correr, não é? Tu continuavas a correr. Não, eu fiz um golo uma vez pela seleção e fui correr para o lado dos mexicanos. Do nada. Não tinha. Só batia no peito porque era o símbolo com que eu jogava naquela altura. Só fazia assim no peito, simbólico só, nada mais do que isso. Não tinha como ao Domingos um ritual. Não. Sim, mas atenção, tu às vezes nem tinha tempo de festejar nem pôr o dedo no ar, porque levava tanta porrada que o João Pinto tinha logo a dar porrada e tudo. Havia alturas que nem o dedo saía para o ar. Olha, eu estou aqui a meter golos do Manis. É bom marcar golos. Esta também não deu tempo. Eu estou aqui a meter golos do Manis para ver se apanhamos assim algum festejo. Pois é, isso é característico dele. O Domingos tens 10 minutos a marcar golos, não metes nada meu? Olha, agora vou meter os golos todos, pá. Agora vou meter os golos todos. Olha. Já estava aqui há 10 minutos calado. A qualidade de imagem. E eu pensar que na altura dele já não havia vídeos, afinal. Tenho aqui montes de vídeos teus, pá. Tenho montes de vídeos teus aqui a marcar golos. Vamos ver aqui mais. Olha, até tenho lances pela seleção e tudo. Olha, até tenho no Inter. Até golos no Inter eu estou a meter agora. Foi o único gol que eu fiz no Inter. Pronto, eu meti ali também, né? Olha, isto é um vídeo que está no YouTube, né? De todos os golos que marcaste, não faltam golos de marcar. Mas, Manis, olha, até acabou isto. Até fechou o golo, foi tão bom que acabou. Mas olha, Manis, tens uns golos mais bonitos que outros, não é? A maior parte eram golos bonitos, não é? Os mais bonitos para mim foram todos os de Futebol Clube do Porto. Tenho um em Braga que foi logo na estreia, que foi fabuloso, vimos há pouco ali. Era isso, Rui, era isso. Eu estava aqui, ia fazer aqui uma ronda de perguntas e estava aqui o João Almeida a perguntar qual era o teu golo mais bonito, se concordavas que tinha sido esse do Braga. Podia ser, lá está, era aquilo que eu disse há pouco, às vezes os golos menos bonitos têm mais significado, mas esse do Braga sim, foi um golo, aliás, foi 2 anos seguidos em Braga, e quase idênticos, mas foi um mais perto do que outro.
este foi na inauguração do estádio do Braga, praticamente. Sim. Acho que foi ao Paulo Santos. Acho que foi ao Paulo Santos. Este jogo empatámos 1-1, penso eu. Sim, 1-1. Foi. E depois foi no outro ano em que ganhámos 3-0, penso eu. Também foi parecido. Mas este foi poucos, não foi tantos como ao Domingos, mas foi poucos, mas bonitos. Chutavas bem fora da área. Poucos mais bons, não é? Sim. Não era muito forte, era mais colocado. As pessoas é que têm a ideia que era muito forte, mas não era. E olha, Rui, já que estamos aqui nas perguntas e fiz ao Manis, vou fazer outra, porque as pessoas estão mesmo a fazer várias perguntas. Eu estou aqui a olhar para baixo para também ver essas perguntas que eles estão a fazer. Olha, estão aqui o Ferreiríssimo está aqui a perguntar, Manis, se te revês em algum médio da atualidade. Eu não vejo jogos de futebol agora. Já não vês futebol? Deixaste de ver futebol? Não vês futebol agora? Estou a brincar. Mas não te revês em ninguém? Não te revês em ninguém, pá? Eu podia-te responder isso com uma certa piada. Não há box-to-box agora. Já acabou, né? Já não há médios com o Manis. Não é isso. Não, agora as equipas, agora um box-to-box, o box-to-box moderno é jogar com 2 pivôs. Já não há... Não sei, sabes que isso, não gosto de fazer comparações. Há muitos médios com muita qualidade. Mas imagina, achas que se imagina que agora jogavas futebol, né? Que aparecias no futebol agora, achas que ias ser forçosamente um jogador diferente pelo futebol atual? Não sei, depende do treinador. Se ele não tivesse medo de ser despedido, tinha lugar em qualquer equipa. Pois, mas isso é um problema. Olha, para além dessa pergunta, se te revês em algum jogador, estava aqui a pergunta à procura de uma pergunta assim mais marcante. Deixa ver. Opa, Miguel, enquanto procuras as perguntas, não te chegues muito à frente, deixamos-te ouvir. Tu a mim só fazes perguntas difíceis. Ao Domingos fazes perguntas fáceis. Não, aqui já te perguntaram pela francesinha e tu não soubeste responder. Olha, estão aqui a perguntar, já que gostas das difíceis, estão aqui a perguntar, o João Pereira está a perguntar quem foram os melhores jogadores com quem jogaste no Porto? Foi o Deco. O Deco foi o melhor? Foi. Porquê? É preciso dizer? Claro. Tu disseste que ouvias jogos do domingo, só ouvias os meus jogos. Tu és cego. Mas uma coisa uma coisa é eu dizer, não ias ao estádio ver jogos, não. Ou seja, achas que é óbvio para qualquer pessoa que na tua equipa o Deco era o melhor? Não, o Deco era o melhor, mas para não ser o Deco, pode ser, como ele é meu amigo, posso dizer outro, que foi um excelente profissional com quem eu gostei de trabalhar e era da minha posição, que é o Lampard. O Lampard, depois acabas por jogar com ele no Chelsea, não é? Muito bem. Não joguei muito, que ele estava melhor que eu. mas treinaste várias vezes, pelo menos. Olha, já te fiz 2 perguntas, vou fazer aqui 2 perguntas também Faz difíceis. Vou tentar fazer uma difícil, espera aí. Está aqui o Campónio 25. Domingos, quanto é que achas que se jogasses hoje, quanto é que achas que valias no futebol atual? Quantos milhões é que achas que valias? Essa é boa. Não é coisa que eu já não tivesse pensado, realmente. É outros tempos, são outros tempos. Eu acho que, um bocado estávamos a falar, eu joguei no Estádio das Antas, o Maniche jogou no Estádio do Dragão, já pronto, ainda fez alguns jogos nas Antas, e eu lembrava-me que eu vi o Estádio das Antas a ser rebaixado. Eu conheço ainda hoje e dou muito bem com todos os atletas de outras modalidades que andavam pelo Estádio das Antas. Isto para dizer o quê? Falo com pessoas, por exemplo, conheço as pessoas do basquete, do voleibol, da natação, portanto, porque nós havia um convívio. Acho que era uma forma de estar no futebol diferente. A partir o futebol passou a ser diferente de há uns anos para cá, porque a dimensão que isto ganhou melhorou tudo. Tu mostraste uma cassete VHS, o meu tempo é do VHS. Tudo mudou, acho que dimensionou-se tudo
e valorizou-se muito mais os jogadores, porque há muitos meios que promovem muito mais os jogadores. Agora, eu não sou daqueles que digo que no meu tempo é que se jogava, é que eram bons jogadores. Não, continua a haver muitos bons jogadores, só que havia jogadores tecnicamente também muito evoluídos na altura. E portanto, eu acho que se jogasse hoje, valeria muito dinheiro, porque a minha forma de jogar, o que me acusavam há uns anos atrás, de eu ser brincar na areia, de pegar na bola e driblar 4, 5 jogadores e fazer golos, e os golos, isso também é uma das coisas que eu reconheço que fazia bem, que fiz golos de várias maneiras, fiz golos de cabeça, fiz golos de pé esquerdo, pé direito, fiz golos a aparecer no primeiro posto. Portanto, eu não tinha o meu estilo de golo, por exemplo, não era o do Jardel. O Jardel era de cabeça, e lá tinha mais, às vezes, um ou outro golo de pé, mas o forte dele era a cabeça. Eu tinha, pronto, tivesse a felicidade de fazer golos de várias formas. Portanto, eu não sei se hoje, numa boa época como aquela que fiz, aqueles golos todos, quanto é que eu não valeria hoje em termos de milhões de euros, não é? Mas lá está, isto mudou tudo, não é? Olha, Domingos, eu acho que a tua imagem frisou um bocadinho. Também frisou para vocês. Ficou parado. Também, mas como estávamos a ouvir bem o Domingos... Sim. Eu não sei se para fazer a outra pergunta, Domingos, se conseguires sair e voltar a entrar para ver se te voltamos a ver, não é? Porque não queremos acabar o programa contigo assim parado. Mas estou a ouvir, vocês não estão a ouvir. Estás completamente parado. Nós ouvimos, mas estás completamente parado. A imagem está parada. Por isso, se calhar é melhor sair e voltares a entrar. Enquanto o Domingos também volta a entrar, vou ter que fazer a mesma pergunta. Maniche, quantos milhões valias hoje? Não havia dinheiro para me pagar. Não havia dinheiro? Imagina, uma proposta de 50 milhões levavam-te do Porto? Achas que o Porto aceitava 50 milhões por ti nesta altura? Como é que era? Achas que valias mais, menos? Em 2002, 2004, o Porto não aceitava. E eu hoje aceitava. Hoje a jogar como jogas aceitava, é isso? Hoje aceitava. Maniche, agora tive que devolver, não é? Apanhaste o moleque, não é? Apanhaste o moleque, agora tive que devolver. Estavas à espera dessa. Estava à espera. Estavas mortinho. Olha, acho que o Domingo já está a entrar novamente. Ainda bem que o Domingos não ouviu isto, não é? Assim, pronto, olha, o Domingos já está aqui a sentar-se novamente. Olha, está aqui outra vez o Domingos. Acho que sim, agora sim. Olha, acho que sim. Acho que já voltaste, agora paraste outra vez, mas mudei acho de que sítio por causa da internet, a imagem só rodou. A rede. É. Pronto, é só para estes minutos finais também. Ok. Pronto, estava aqui a perguntar ao Maniche também, enquanto saías, quanto é que ele valia. Ele disse que não havia grande dinheiro no mundo para o levar. Eu brinquei com ele, mas não vale a pena saber a brincadeira. Pronto, fica assim. Olha, achas que, Domingos, paciência, tens que dizer um número, não é, Domingos? 50 milhões, abaixo dos 50 ou acima dos 50? Não, acima dos 50. Eu já fui vendido na altura, em 1996, por 8 milhões, portanto, eu acho acima dos 50, porque... Com todo o respeito pelos jogadores que hoje se vendem, pelos jogadores que se vendem hoje por 100 milhões e 90 milhões, eu se procurar pôr o nível de qualidade técnica que eu tinha comparado com esses jogadores, eu acho que é acima de 50 milhões. Acima de 50, pronto. Alguém tinha que pagar caro para levar o Domingos hoje. Olha, já que estão aqui também a querer puxar o sentimento ao Futebol Clube do Porto, aqui estou-te a perguntar, a Joana Martins está-te a perguntar, ou melhor, Joana Norte, peço desculpa à Joana, é Joana Norte, está-te a perguntar de que é que tens mais saudades no Futebol Clube do Porto. São de pessoas, dos adeptos, também de teres 20 anos e jogar muito à bola, de festejar um golo com o dedo apontado para o ar, também para a tua esposa saber que era um menino que vocês iam ter. De que é que tens mais saudades? Olha, o que me deixa mais saudades foi aquilo que um dia vivi, esse momento. Foi um dia em que deixei o Futebol Clube do Porto e que deixava para trás muitos amigos, muitas pessoas. E não era só jogadores ou ex-jogadores, era também muito daquilo que era uma família que tinha o Futebol Clube do Porto. Porque eu conhecia a senhora da lavandaria, conhecia o sapateiro, nós tínhamos uma ligação muito forte com essas pessoas. E, portanto, são muitos amigos. Felizmente alguns ainda lá estão, o caso do Zé Luís, e outros que lá estão dessa época, mas é isso, essas saudades, essas pessoas que nós nos lembramos várias vezes, e quando nos encontramos, é dessas pessoas que falamos, porque realmente era um ambiente, era uma família, era um clube que tinha pessoas que faziam também, trabalhavam, ganhavam o seu ordenado, mas faziam por gosto.
E essas saudades que eu tenho. Agora é evidente que tenho saudades também do Estádio das Antas completamente cheio, a viver aquelas noites e aquelas tardes de domingo, principalmente as tardes em que as pessoas iam ao futebol e deixavam os homens iam ao futebol, as mulheres ficavam no carro e o estádio completamente cheio. E o azul e branco. Acho que o azul e branco durante o dia é muito mais bonito que à noite. As bandeiras azuis e brancas, aquele estádio completamente cheio, as pessoas todas equipadas. São momentos únicos e imagens que ficaram para toda a vida e vão ficar. Olha, Domingos, para fazer a última pergunta, até porque eu tramei ali o Maniche com quem tinha sido o melhor jogador. Ouviram ou deixaram de me ouvir? Eu estou a ouvir, estás a ouvir? Continuas a ouvir? Eu estou a ouvir bem, tu não ouves? Vamos ver se o Domingos consegue voltar ou não. Estamos a ouvir, Domingos, estamos a ouvir. Nós conseguimos ouvir, se calhar o Domingos é que não estava a ouvir. Consegues ouvir agora? Agora estou a ouvir. Muito bem, eu estava aqui a dizer que já tinha tramado ali o Maniche com a pergunta de quem tinha sido o melhor jogador que tinha jogado no Futebol Clube do Porto. Ele foi muito simples a responder, disse que tinha sido o Deco. E vou-te fazer a mesma pergunta, até porque foi aqui até um ex-colega nosso do Porto Canal, do Futebol Clube do Porto, que é o João Escudeiro, que está aqui com muita curiosidade, mandou-me logo uma mensagem aqui pessoal e tudo. Está com muita curiosidade de saber quem foram os melhores jogadores com quem tu jogaste no Futebol Clube do Porto, na tua opinião. Eu também joguei com o Deco. Houve um ano que ainda me cruzei com o Deco na altura de Fernando Santos. Foi a minha última época, salvo erro. Mas para mim foi o Madjer. A minha referência foi o Madjer, porque o Madjer, aquilo que hoje se faz, o Madjer já fazia em 1987, 88. Os dribles, as vírgulas, o para-arranca, muita coisa. Pé esquerdo, pé direito. Eu acho que já vários outros colegas disseram isso. Ex-colegas, caso o Futre e outros jogadores também o disseram, que realmente o melhor estrangeiro, o melhor jogador que passou pelo Futebol Clube do Porto foi o Madjer. Agora, também respeitando e bem outros jogadores que marcaram a história do clube e muito bons jogadores, e o Maniche falou e bem no Deco, que foi um jogador também tecnicamente muito evoluído. Não? Sem dúvida. Rui, queres dizer alguma coisa para terminar com estes dois craques, para nos despedirmos? Não, quero dizer, olha, tenho se calhar a mesma mágoa que tenho o Domingos de não ter visto o Domingos ganhar uma competição europeia. E ele que ainda agora falou do Madjer, ele pega na equipa em 87, 88, depois dessa equipa ser campeã da Europa, e leva basicamente quase até ao Maniche, ou à geração do Maniche, para essa equipa voltar a ser campeão da Europa. Mas o Domingos fez uma carreira extraordinária e basta dizer... Mas foi uma final com o Porto, Rui. Foi uma final com o Porto, mas não foi vestido azul e branco. Pois é, isso, foste como treinador do Sporting de Braga. Mas não fui de azul e branco. O que também nos encheu de alegria saber que do outro lado estava alguém com competência e que adquiriu grande parte dessas competências por aquilo que aprendeu, obviamente, ao longo dos anos no Futebol Clube do Porto. Mas dizer que, por exemplo, o Domingos faz parte, entre outras coisas, do período em que o Porto ganhou a hegemonia no futebol. Ele já falou disso. Nos anos 90 o Porto ganha 8 em 10. O Domingos tem ali um ligeiro interregno quando vai ao Tenerife, mas faz parte desta geração que digamos assim, conclui o Futebol Clube do Porto mais forte no panorama português. E depois passou o testemunho ao Maniche e à geração do Maniche. Deixa-me dizer ainda que, para as pessoas não escreverem que no tempo do Domingos e depois no tempo do Maniche que hoje faz anos também, que em 2011, portanto, noutra geração a seguir, o Porto ganhou 5-1 ao Spartak de Moscovo e ganhou a Liga Europa. Também já falámos sobre isso nos últimos dias e, portanto, isto é cíclico. E também o Futebol Clube do Porto, nos 2 últimos anos, na Liga dos Campeões, não só bateu o recorde de pontos na fase de grupos, como foi aos quartos de final no ano passado da Liga dos Campeões, também com enorme mérito. Portanto, apenas dizer isto, é que muito as bem. Conversas que estamos a ter aqui, e o Domingos e o Maniche são excelentes exemplos disso, por aquilo que nos contaram, é que o Futebol Clube do Porto é contínuo, e este traço de continuidade hoje foi bem visível nesta conversa com o Domingos e com o Maniche. Muito bem. Maniche, e também ao Domingos, vou começar pelo Maniche, para terminarmos, Maniche, ia-te pedir uma mensagem a toda a gente que nos esteve a ver aqui em direto nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto e que tem saudades de te ver jogar, né? Uma mensagem é de força, é de confiança e de esperança, e que nunca desanimem, mesmo nos momentos menos positivos, e que continuem sempre com toda a força a apoiar o Futebol Clube do Porto em todos os momentos. Muito bem. Domingos, o que queres dizer aos adeptos do Porto?
neste momento que estamos a viver, essencialmente muito apoiado naquilo que estamos a viver, porque não é um momento fácil. Neste momento o futebol não é tão importante como é aquilo que nós lutamos neste momento, que é a vida que está em causa neste momento, mas sabendo que isto vai passar e que as pessoas vão ultrapassar esta fase, este período que infelizmente tocou-nos a nós na nossa passagem pela Terra, mas o futebol vai voltar, que é a alegria do povo, e que os adeptos do Porto que vão voltar com mais força, porque é verdade que o Porto está em primeiro, fez uma grande recuperação e que quando voltar vai continuar a procurar manter essa posição. Agora, o mais importante, volto a referir, é estarmos em casa e proteger-nos a nós, aos nossos, às pessoas a quem gostamos, e que isto passe depressa. E um grande abraço para todos. Muito bem. Domingos, Manis, um grande abraço para vocês. Foi uma conversa espetacular. É sempre muito bom recordar estas histórias e acredito que os adeptos do Futebol Clube do Porto adoraram esta conversa. Um abraço ao Manis, que vai embora. Um abraço também ao Domingos, também já vai embora. Ficamos nós, Rui, para fazer esta despedida de mais um episódio, 7º episódio deste Futebol Clube do Porto em casa. Hoje é um episódio um pouquinho mais longo, até porque a conversa estava muito boa e alongamos isto um pouquinho. Foram muitos títulos. Em títulos nacionais eram 7 mais 2, mais os internacionais, portanto, estás a ver não dava para fazer mais curto, não dava. E um abraço, Miguel, e um abraço aos portistas que nos veem. Muito bem, um abraço, Rui, voltamos amanhã, um abraço para vocês que estão desse lado. Foi muito bom, foi um grande programa, obrigado pelas perguntas que enviaram para as várias plataformas do Futebol Clube do Porto, para perguntar ao Domingos e também ao Manis. Espero que tenham gostado desta conversa, de recordar tantos títulos, tantas vitórias. Nós amanhã voltamos com mais um Futebol Clube do Porto em casa, por isso, até amanhã.